Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva em sua paz, em sua luz. Vamos lá, né, pessoal? Hoje temos companhia. Vocês estão vendo que hoje temos companhia, né? Ai, ai. Vamos fazer a nossa prece de abertura, então. Hoje, mais do que nunca precisamos orar. Ai, ai, vamos lá. Senhor Jesus, abençoa o nosso estudo, envolva, Senhor, o nosso ambiente, envolva todo o nosso grupo, envolva todos os lares que estão conosco em oração, espalhados pelo mundo afora, nos vários continentes, com várias necessidades, com várias metas existenciais, mas todos lutando com as suas dificuldades, com as suas forças e buscando na fé que nos sustenta a grande oportunidade de ascensão, de melhoria, de libertação. Abençoa, Senhor, todos os espíritos necessitados que estão conosco neste momento, que estão em torno deste estudo, para também obterem o socorro que necessitam, para obterem a paz que tanto almejam, o equilíbrio que se faz necessário. E que a luz do teu amor possa estar sempre em nossos corações e nos corações de todos aqueles que estão buscando o bem, a verdade, o amor, a caridade. Pedimos, Senhor, em benefício dos nomes que estão sendo colocados na área de texto, que todos sejam abençoados, que todos sejam tratados, sejam amparados e protegidos pela tua misericórdia. Obrigado por tudo e que assim seja, Senhor. Lindalva. Que Deus cuide dos seus ouvidos, Alexandre. Aqui não é fácil. O problema não é nem o ouvido, viu? O problema é até a gente se concentrar aqui, sabe? Porque até pra gente se concentrar, pra gente pegar o fio da. É difícil, né? Mas vamos lá. É assim que a gente tem que trabalhar, né? Então vamos lá. Vamos trabalhar. Boa noite a todos, pessoal. Nós estamos aqui iniciando o estudo do Livro dos Espíritos. Quem quiser participar do estudo entrando pelo WhatsApp, né? Nós temos esse QR Code aqui na tela, né? Que vocês estão vendo essa imagenzinha estranha aqui, né? No cantinho aqui. Digitalizando essa imagem, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Onde nós colocamos os links do estudo ao vivo, tá? Então facilita para muitas pessoas aí, né? Poderem então entrar no estudo através do link que a gente coloca, né? Porque a gente não depende das notificações do Facebook, né? Porque às vezes o Facebook acaba não entregando por um motivo ou por outro. Nem eu, tem dia que eu não recebo notificação também, né? Então é assim, né? Mas eu sei que muitas pessoas me falam, Alexandre, eu parei de receber as notificações da página tal, faz meses que eu achei que tinha parado, né? Então é uma forma, né, de vocês verem o link ali imediatamente, quando a gente entra ao vivo, já coloca o link ali no grupo, tá? Então quem quiser. E quem não consegue digitalizar aí o QR Code, né? Pode falar com a gente, pode pedir que a gente adicione vocês individualmente lá no grupo, tá? Não tem problema não. Não tem tempo quente não, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos para o estudo de hoje do Livro dos Espíritos, né? De Allan Kardec.
que são perguntas e respostas que Allan Kardec fez e os espíritos responderam, né? Nós estamos na parte terceira do Livro dos Espíritos, das leis morais. Capítulo primeiro da lei divina ou natural. Nós entramos na semana passada, né? E a gente começou a estudar os caracteres da lei natural, tá? Então nós vamos dar continuidade nesse tópico aqui, da pergunta 618, lembrando que é um estudo interativo, né? Todos que estão chegando podem participar, podem questionar, podem nos lembrar de coisas que a gente esteja esquecendo. Então, é muito importante. E eu vou lendo aqui o que vocês vão colocando e vou tentando colocar aqui nos estudos também, tá? Então, a primeira pergunta de hoje aqui. Pergunta 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? O que vocês acham, pessoal? Em qualquer planeta, né? Onde exista vida, dizem que todos os globos são habitados, né? Os espíritos falam. Então, em todos os lugares, em todos os mundos, são as mesmas as leis divinas? Ou são diferentes conforme o mundo? Né? A Silvana acha que sim, o Manuel está dizendo que é universal, né? Os demais estão dizendo que sim também. Vamos ver a resposta aqui, né? São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Tá, vamos entender isso aqui, né? Vamos entender essa resposta que os espíritos deram. São as mesmas as leis divinas em todos os mundos, né? Aqui os espíritos estão dizendo que a nossa razão, nosso entendimento, discernimento, né, está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo. Como assim? Então são diferentes as leis? Veja bem, as leis divinas, elas permeiam o universo todo, né? Todos nós, toda a vida criada, né? Todo o universo que existe, os universos que existem, são criações de Deus, né? Então as suas leis eternas, imutáveis, elas permeiam toda a criação. Só que elas vão estar adaptadas, apropriadas, como disseram os espíritos, à natureza de cada mundo. Porque uns vão ter a pressão de um certo modo, vão ter a temperatura de um certo modo, vão ter a umidade ou não, né? As condições de calor, de frio. Então, cada globo terá as leis divinas expressas na física, na geologia, na química, de uma forma apropriada à natureza de cada mundo. Não é que as leis divinas vão mudar para cada mundo, mas é que cada mundo terá suas características, certo, pessoal? Terá os seus elementos, terá os elementos químicos que predominam ou que existem naquele planeta, outros não existem, né, naquele planeta, entendeu? Então não é que a lei divina muda de planeta para planeta, né? Mas é que cada globo vai ter características específicas, assim como a Terra tem características específicas, né? De umidade, de pressão, de calor, né? De elementos químicos, tá? Certo? A Roberta colocou, a base é o amor. Exatamente, Roberta. Falou tudo aí. É assim que os espíritos falam, né? Que todos nós estamos mergulhados no amor divino, né? No hausto do Criador, no fluido cósmico universal, que é o elemento básico de tudo que existe, porque tudo seria transformação do fluido cósmico elementar, do fluido cósmico universal, que seria o elemento
mais básico, né, do universo, né? Então é o amor divino, né, no qual todos nós estamos mergulhados, né? E a lei divina, Ellen colocou, e a lei divina no nosso mundo, como é? A lei divina no nosso mundo, ela se expressa do jeito que a gente vê aqui, né? Como é a nossa natureza, como é a nossa química aqui no planeta, como são as nossas estações, né? Então, são as características do nosso globo, do nosso planeta, né? Então, as leis divinas estão agindo. Em todos os lugares, vamos então pensar assim, em todos os lugares existem átomos, né? Lá na Lua tem átomos, no Sol tem átomos, aqui tem átomos, né? Então, as leis divinas estão agindo dentro dos átomos, né? Que os cientistas tentam entender como é que funcionam os átomos, as partículas atômicas, subatômicas, né? Então, as leis divinas estão agindo nos elementos radioativos, no hidrogênio, né? Que é o mais leve, no urânio, que é dos mais pesados, em todos os elementos da tabela conhecida e não conhecida por nós, porque tem muitos elementos que nós nem conhecemos, né? Certo? Então a lei divina está agindo aqui nos nossos corpos, visando o nosso equilíbrio, visando a nossa saúde, visando o nosso aprendizado, a nossa evolução, né? A lei divina está agindo sempre na nossa consciência, como a gente já viu, onde é que está expressa a lei divina? Na consciência do homem. Então não é só na matéria, né? É em toda a vida espiritual, né? A lei divina está agindo, certo? Nos impulsionando para a evolução, né? Para a melhoria. Então a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam, né? Então adaptadas a cada mundo e ao grau de progresso. Então vai mudando a característica dos planetas, né? Já visto aí os planetas de provas, planetas de provas, planetas primitivos, planetas de provas e expiações, planetas de regeneração, né? Planetas, mundos felizes, né? Então terão características diferentes, né? Por fases, em fases diferentes, né? De evolução, tá? Certo? Aí vamos para a próxima pergunta, né? Pergunta 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? A todos os homens facultou Deus. Agora aumentou o negócio aí. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Deus permitiu, Deus concedeu, Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Né? Todos os homens têm condição, têm possibilidade de conhecer a lei divina ou não? Ou vocês acham que não? Né? Só alguns privilegiados podem conhecer a lei divina. Vocês acham que sim, né? Nos parece ser o mais justo, né? O mais lógico, o mais justo, né? Vamos ver aqui a resposta, né? 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei, né? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem, né? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Ou seja, a gente pode entrar em contato com ela, a gente pode escutar falar dela, né? Ler coisa, mas nem todos a compreendem. Isso, só que isso vamos pensar assim, né? Aqui eu tô opinião
interpretação minha, né? E isso num determinado tempo evolutivo, né? Porque todos, logicamente, evoluirão para conhecerem, né? Mas num certo momento, ainda atrasados, né? Pode acontecer que nem todos compreendam, por enquanto, a lei divina, né? Aí continuando. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Tá? Então, não tem ninguém que não venha a conhecer a lei divina. Até porque isso equivale a processo de evolução, o processo de melhoria, né? A ignorância, né? Eles equipararam ao mal, né? Todos têm que passar pelo caminho do mal, pela fieira do mal, para chegar ao bem. Aí os espíritos responderam, pela fieira do mal não, mas da ignorância, ou seja, todos nós fomos criados simples e ignorantes, nós passamos pela ignorância, ou seja, nós temos no início, né, muitas dificuldades no início evolutivo, né? Mesmo na fase humana, a gente tem muita dificuldade, principalmente, né, porque somos ainda muito necessitados de desenvolvimento, de conhecimento, de entender a lei divina, né? E de absorvê-la no nosso comportamento, no nosso sentimento, né? Então, mas todos conhecerão, todos compreenderão um dia. Porque é forçoso que o progresso se efetue. Não é necessário, não tem outro caminho. A gente só tem o caminho da evolução, não tem. A gente pode demorar mais ou menos, mas todos nós evoluiremos, né? Eles colocaram aqui, né? Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Por quê? Porque estão investigando, né? Porque estão tentando entendê-la. Então eles vão. Porque precisa, né? Precisa de empenho, precisa de esforço, precisa de busca para entender a importância do amor, para entender a importância de tudo que está ao nosso redor, tudo que nós podemos viver, os erros que a gente pode cometer, né? Então, o conhecimento que a gente vai adquirindo, a vivência prática, as experiências vão nos dando um entendimento mais profundo sobre a lei divina, que não é feita só de teoria, né? Mas é de vivência, né? De sabedoria, né? Certo, pessoal? Ok? Tá fazendo sentido para vocês, né? Estamos em busca de entendimento, né, Margarida? Exatamente. Né? Maria Lígia colocou, podemos ajudar, mas o esforço é individual. É, nós nos ajudamos uns aos outros, né? Mas as conquistas, elas serão feitas por cada um de nós, individualmente. O que nós vamos reter, né, das experiências vividas é um patrimônio nosso, individual. Como nós venhamos a entender as circunstâncias, né? O entendimento da lei divina vai ser uma conquista de cada um de nós. Você vê a fé, né? A fé é uma conquista individual também, né? É uma conquista que cada um vai fazendo, né? Certo? Mas a notícia boa é que todos nós compreenderemos. E é muito importante a gente lembrar o seguinte, né? Que a nossa capacidade de entender mesmo a lei divina, está intimamente relacionado com a nossa capacidade de nos melhorar, de purificar o nosso coração, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Por quê? Porque
A limpeza do nosso ser, a purificação do nosso ser, íntima, né, de dentro para fora, né? Não é a pureza de aparência, né? É a pureza interior, né? Através de um desejo ardente de melhora, da verdade, do bem, né? Do amor. Isso vai fazendo com que nós vamos tirando as vendas que nós temos nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, nas nossas percepções. A gente vai tirando essas couraças, essa casca em torno de nós. E a verdade vai se abrindo para nós cada vez mais bela, né? À medida que nós vamos nos libertando dessas camadas mais grosseiras da nossa individualidade, entendeu? É um processo real de mudarmos a substância que nos envolve, né, que a gente agregou em torno de nós, a gente ir se libertando dessa carga pesada, o que faz com que a gente adquira uma expansão de consciência, expansão de amor, né? De modo que a nossa visão da vida, do universo, de tudo, se torna mais ampla e mais profunda. Faz sentido, pessoal? Tá? A verdade profunda, ela tem meios de se proteger àquele que não a mereceu por um trabalho árduo de busca. Entendeu? A verdade, ela se protege daquele que não a mereceu através de um trabalho árduo de busca interior. Entendeu? As coisas não estão assim disponíveis aos aventureiros, vamos dizer assim. Há uma escalada em que nós vamos acessando cada vez mais parcelas maiores da lei divina, do conhecimento da lei divina. Né? Por isso que uma das primeiras perguntas que Kardec fez, né, se um dia nós vamos ver a Deus, nós vamos sentir a Deus. Aí os espíritos responderam, um dia vereis e sentireis, né? Porque na medida que vos purificardes interiormente, né? Porque enquanto a gente tiver a visão obnublada, eclipsada pelas nossas ilusões, nós não conseguimos enxergar a verdade. Nós não conseguimos enxergar o belo, entendeu? A gente não consegue enxergar. É como o sol que a gente não tem condição de ver ainda, de olhar, de olhos nus. Então a gente olha através de inúmeros filtros para a gente suportar. Então a gente tem que ir criando capacidade de enxergar a verdade, né? A lei divina, né? Isso é progressivo, né, pessoal? Isso é. Nós estamos aqui tentando estudar a lei divina, tentando aprender, né? É progressivo, né? Tá? Aí tem uma nota de Kardec, né? A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal, né? Nesse capítulo, nessa parte, né, de falar que todos nós vamos conhecer a lei divina, a gente é progressivo, né? Aí o Allan Kardec está fazendo um paralelo com a justiça divina, com a justiça das encarnações, né? Que é uma aplicação desse princípio, porque a cada nova existência a gente vai entendendo melhor o que é bem e o que é mal. Através do quê? Através de sofrimentos, através de derrotas, vitórias, quedas, né? Levantamentos. A gente vai devagarzinho entendendo, a discernir, né? A gente vai aprendendo a discernir
entre o bem e o mal, o certo e errado, o justo e injusto, o saudável, o patológico. Ou seja, nós vamos entendendo as expressões do bem supremo, do bem maior na nossa vida. Sempre quando a gente fala isso, nós estamos falando das leis divinas, porque é o bem supremo. Tudo que é expressão do bem legítimo no nosso corpo, na nossa vida, no nosso trabalho, todas as expressões do bem são expressões divinas, né? Da lei divina agindo em nós, e nós vamos aprendendo a viver conforme a lei divina, né? Agindo cada vez melhor, né? São as expressões do self, né? Do eu divino, do Deus em nós, né? Que a Joana de Anjos fala, tá? Certo, pessoal? Aí continua a nota de Kardec, né? Em suma, ou desculpa, perdão. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento, na selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido se instruírem? Né? Então ele faz uma análise aqui do entendimento da lei divina, da necessidade das encarnações, da reencarnação. Porque uma só encarnação não dá. Não faria sentido. Principalmente a gente ter o destino fixado após a morte, vai para o céu, vai para o inferno, eternamente, por causa de uma vida. E aí a pessoa nasceu num meio lá totalmente sem instrução, sem nada, sem conhecimento de tipo algum, às vezes com pessoas embrutecidas, né? Não dependeu nem da gente a gente se instruir porque não tinha elementos para instrução, né? Então seria uma coisa muito cruel, né? Uma pessoa nascer nessas condições, passar a vida inteira nessas condições e morrer, né? Sem ter elementos mais profundos para entender a vida, porque nem teve condição. Aí ter o seu destino ainda fixado, e a pessoa se tornou mais embrutecida também, porque cresceu num ambiente embrutecido, né? Quer dizer, não teria sentido, né? Seria uma grande injustiça, né? Não teria a ver com o que a gente sabe, né? Da perfeição divina, da justiça divina, né? Que nos dá a todos possibilidades de evoluirmos. Então, como é que fica essa questão, Alexandre? Essa pessoa, então, que viveu essa vida toda aí nessa, né? Entre pessoas mais embrutecidas, no falta de conhecimento, falta de cultura, falta de entendimento, até de religiosidade, falta de tudo. Essa pessoa terá outras oportunidades, certamente nessa vida ela trabalhou determinadas coisas que eram necessárias, teve o seu aproveitamento ou não, dependendo da sua capacidade de aproveitar a existência que teve, mas ela não ficará apenas nessa encarnação. Aliás, ela vem já de inúmeras outras e tem outras inúmeras pela frente, entendeu? Todos nós já passamos por experiências bem duras, bem complicadas, bem precárias, todos nós. Não há ninguém que não tenha passado ou que não venha a passar, entendeu? Porque todos nós estamos submetidos aos mesmos processos evolutivos, né? As lições. Só que a gente alterna posições, experiências, né? Nós não somos todo mundo tendo a mesma experiência, a mesma encarnação, não. Aí cada um vai fazendo o seu caminho, né? E a lei divina vai nos direcionando, a espiritualidade vai nos ajudando, né? Mas é um caminho individual, né? Certo? Então é o que Kardec falou: se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, quer dizer, tudo devesse ficar pronto, né, em termos de entendimento da lei divina, né? Qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido se instruírem, né? Porque às vezes a família não ajudou,
né? Situação toda complicada, né? É aí que as teorias sociais do nosso planeta hoje se perdem, né? É aí que elas se perdem, né? Por não contemplarem o conceito de reencarnação. É aí que elas se perdem. As teorias sociais hoje vigentes, né, no nosso planeta, né? Muitas delas, por não considerarem a reencarnação, acabam mais estimulando a revolta, né? Acabam mais estimulando a vitimização, né? E aí fica difícil, né? Porque aí não ajuda o cidadão, né? Não ajuda a pessoa a se melhorar, né? Porque ela entra na revolta, né? Porque ela olha assim, pô, nessa vida eu não tive acesso a isso, não tive acesso àquilo, não sei o quê. Alguém é culpado por isso, né? Só que somos nós os autores da nossa evolução, da nossa a construção da nossa vida, né? O contexto que a gente vem a reencarnar é um contexto dentro de uma história uma história espiritual que a gente vem trilhando, né? De méritos e débitos, né? De débitos e créditos que nós temos, né? Então a gente vai caminhando nesse processo histórico, né? Então não há que culparmos ninguém né, pelas nossas dificuldades. Há que tentarmos observar que recursos possuímos, são poucos, vamos usar bem esses poucos recursos, são muitos, vamos usar bem esses muitos recursos. Quais recursos eu tenho à minha disposição são os que Deus me deu para exercício nessa vida, né? A gente tem um limão, vamos fazer uma limonada, né? Certo, pessoal? Então, né? Então Alexandre, mas a pessoa não conhece a reencarnação. Então, por isso que os espíritos estão dizendo. Muitos não compreendem ainda a lei divina. A reencarnação é uma das leis divinas. É o caminho da evolução. Não tem evolução sem reencarnação. Não tem melhoria. Sem reencarnação não tem evolução. Então faz parte da lei biológica, faz parte da lei espiritual de evolução. Entendeu? Então, a pessoa que não conhece a reencarnação e que não usa esse conceito para formular as suas teorias, os seus conceitos, as suas verdades, está construindo o seu conceito de realidade, as suas teorias, mesmo que tenha o status de conhecimento científico, vamos pensar, né? Está construindo em cima da areia. Por quê? Porque não tem a base de uma lei muito importante, que é a lei da reencarnação. Então está construindo teorias numa base movediça, porque é um elemento super importante. Assim como a existência de Deus é um elemento importante, que muitas teorias não levam em consideração, a maioria delas não leva em consideração, né? Evolução espiritual também não, evolução material sim, né? Evolução das espécies, mas não evolução espiritual. Mediunidade, tem tantas outras coisas que hoje em dia são realidade, mas não são levadas em consideração, né? Aí por isso que nós temos teorias ainda muito falhas, mesmo conhecimentos científicos, ditos científicos, muito falhos, muito precários, porque ainda não levam em consideração leis divinas importantíssimas que regulam a nossa evolução social, a nossa evolução antropológica, né? A nossa evolução cultural. Essas leis todas estão valendo, né? Mesmo que eu não a conheça, não as conheça e não as considere, elas estão agindo na minha vida. Vai chegar um momento que eu vou perceber o equívoco em que eu estou laborando. Vai chegar um momento que eu vou perceber o grande equívoco que eu estava elaborando, trabalhando contra as religiões, trabalhando contra a ideia de Deus. Tem muita gente que trabalha contra essa ideia de lei divina, né? E nós vamos ainda pular uns miudinhos ainda por causa dessa questão, futuramente aí,
né? Mas deixa quando chegar mais perto, né? Então, vocês estão entendendo, pessoal? Né? Certo? Faz sentido para vocês? Então, ainda as nossas teorias, os nossos sistemas, né? Eles precisam ser aprimorados, né? Precisam ser aprimorados com um conhecimento, com humildade, né? Que nos faz nos abrir a um conhecimento superior, né? Sobre Deus e sobre as suas leis, que sempre regularam a nossa vida, a nossa evolução, e nós ainda somos resistentes a essa ideia, né? Eu lembro quando eu estudava psicologia, né? E uma professora de psicologia social, uma professora de psicologia social, falando de marxismo, falando de um monte de coisa, né? Tive que estudar muito isso aí, né? E aí, no meio das reflexões lá, eu falei, professor, mas tem a questão da bondade e tal, né? Porque eu estava falando das organizações, eu falei, tem a questão da bondade, que, né? Que se fizesse mais parte Eu sei que eu levei uma bronca, né? Eu levei uma bronca porque eu falei a questão da bondade dentro das organizações, dentro das empresas, não sei o quê, né? Fazer essa categoria de análise, nós não identificamos nos nossos estudos, não sei o quê. Falou de um jeito lá meio atravessado, né? E a gente vai pensando. Lógico, depois eu trabalhei muito com empresas, assim, né? Como psicólogo do trabalho, né? Em RH, tá? Seleção de pessoal, né? E a gente viu muita mudança ocorrer, assim, né? Muita mudança ocorrer, até no processo de mais humanização, no processo de melhoria das relações. Os palestrantes estavam sempre assistindo palestra, né? Palestrantes importantes e tal. E acredito que muita coisa foi mudando. E até o modo da gente se referir a algumas coisas, né? Foi se aperfeiçoando no contexto das empresas, né? Mas tudo que chame para esse lado de virtudes, o pessoal era meio avesso, assim, sabe? Acho que até hoje, né? Porque faz lembrar desse contexto de religião, né? E esse pessoal é muito avesso à questão de religião, né? Falou de religião e dentro de universidade, dentro de faculdade, né? É a mesma coisa que você tá xingando a pessoa, né? Então é difícil, né? Mas é o contexto que a gente vive ainda, de desconhecimento das leis divinas, né? Que não são levadas em consideração, infelizmente, né? Mas o dia vai chegar que isso tudo será será melhor apreciado, né? É, pessoal muito materialista, né? Verdade, muito materialista mesmo, né? E a gente sabe, né? Que tem tanta coisa que permeia as nossas relações espiritualmente, né? É, você vê, quando eu estava nas empresas, quando eu estava em empresas assim, trabalhando em RH, vira e mexe estava socorrendo alguém espiritualmente. O que dava de gente se comunicando na reunião mediúnica ligada a funcionários, até a direção da empresa, sabe? Nossa Senhora, o tempo todo a gente ajudando espíritos ligados aos funcionários, tentando melhorar as condições ali, sabe? E o pessoal não faz nem ideia, né? Mas com o tempo isso tudo vai se tornando mais conhecido, né? Da humanidade. Vamos para a próxima aqui. Pergunta 620, né? Pergunta 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada?
né? O que vocês acham? Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Antes de reencarnar, a pessoa compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada, né? No plano espiritual, a gente entende melhor a lei de Deus ou não? Onde que a gente entende melhor a lei de Deus? No plano espiritual ou aqui? Ou não tem nada a ver? Ai, ai. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? No plano espiritual, a gente compreende melhor a lei de Deus? Vamos ver a resposta? Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então vamos por partes aí, né, pessoal? Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Tá ok o som aí? Como é que tá aí? Me dá um okzinho aí. Tem hora que dá uma travada nos comentários aqui, eu tenho que sair e entrar de novo. Ele para, e aí eu tenho que entrar de novo para fazer a coisa andar aqui, né? Então vamos por partes, né? Compreende a lei divina de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. Então, pessoal, nós podemos pegar vários espíritos que vieram, estavam no plano espiritual, que estão no plano espiritual, só que eles têm níveis de compreensão diferentes da lei divina, lá no plano espiritual. Tem um que está lá nos abismos, lá ligado a falanges, né? Uma situação bem complicada. Pode ser que ele não esteja entendendo muito bem a lei divina. Outro que está numa situação muito elevada tem uma visão muito maior da lei divina. Então, o fato de estar desencarnado não quer dizer que a pessoa vai saber ou não vai saber. Depende do nível evolutivo dela, certo? E quando esteja na matéria unida ao corpo, a gente traz a intuição dessa lei divina. A gente pode trazer a intuição, uma lembrança vaga dessa lei divina, né? Mas os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça, né? Então, quando a gente está encarnado, não somente quando a gente está reencarnado, né? No plano espiritual também. As ilusões, né? O primitivismo também. Mas quando a gente está aqui na vida material, algumas coisas afloram mais em nós, nosso lado mais primitivo, mais animal, né? Então, os maus instintos podem fazer com que a gente esqueça, né? Até do que a gente aprendeu já sobre a lei divina, certo? Até o que a gente sabe, a gente pode aplicar um anestésico na consciência, né? Ok, pessoal? Ele tá dando uma. Deixa eu ver se eu. Deixa eu mudar aqui uma coisinha aqui. Para ver se melhora aqui. Porque tá travando e aí não, fica difícil interagir com vocês. Espera aí. Ver se eu consigo melhorar aqui. Ok. Agora parece que está andando melhor. Tá? Lógico que quando na Terra, né, pessoal, a gente mergulha na matéria, até a Joana fala, né?
A gente mergulha na matéria e, em função dos fluidos materiais, a gente tem uma tendência maior a, a se distrair, né? Com os fluidos materiais, né? A gente tem uma tendência a se distrair dos objetivos essenciais da vida. Por quê? Porque há uma certa desconexão com o self, com o nosso eu divino, com o eu espiritual. Por exemplo, a nossa educação aqui na Terra, ela não privilegia o espírito. Pelo contrário, ela privilegia a matéria. Toda a nossa formação educacional aqui na Terra, ela não privilegia o espírito, ela privilegia a matéria. Só aquilo que é ponderável, que é palpável, que é mensurável, né? As questões mais íntimas, até mesmo psicológicas, emocionais, são desconsideradas, né? E as questões espirituais, muito mais, né? Então a gente não, a gente passa por um período de esquecimento da realidade espiritual. Então, nesse sentido, que a matéria acaba prevalecendo muitas vezes em nós, porque todo um período de infância, adolescência até a maturidade foi muito permeado por questões materiais, muito pouco por questões espirituais, né? O processo educacional não ajuda muito nesse sentido, né? Mas as famílias podem ajudar isso através do evangelho no lar, das aulinhas de evangelização na casa espírita, ou mesmo em casa, né? Isso ajuda muito a relembrar quem somos nós, né? A nossa realidade profunda, verdadeira, que é uma realidade espiritual, né? Nós precisamos estar sempre lembrando disso, né? Tá? O Manuel colocou por isso a necessidade de esforço com estudo e aquisição de conhecimentos novos. Exatamente, Manuel, você tocou num ponto importante. E a importância de estudos para relembrarmos, né? Muita coisa que a gente já sabia, né? Mas a gente passa por um período de esquecimento, um período de insegurança, de dúvidas, mas a pessoa que busca a verdade, a pessoa que busca o entendimento, a pessoa que busca com sinceridade, né, a sua melhoria, ela vai tendo muita ajuda para relembrar-se dos objetivos existenciais, os objetivos essenciais da nossa encarnação. É mais mesmo, a gente vive mais no esquecimento mesmo absoluto, é quando a gente relaxa as forças, né? A gente relaxa a nossa vontade aqui na Terra, se entrega às viciações, se entrega aos prazeres de uma forma desequilibrada, né? Às diversões, e, né? E vive uma vida apenas hedonista, apenas em busca do prazer. Então nós temos as forças espirituais muito relaxadas, digamos assim, né? Tá? Certo. A Inês colocou aqui, né? O ser humano só pensa em ter e não em ser. Exatamente, Inês. Só pensa em ter e parecer, né? E não em ser. É. O ser que é o self, né? Que é o eu divino, o eu espiritual, né? Tá? Então nós estamos aqui todos os dias tentando relembrar, né? Platão falava que aprender é recordar. Então a gente está tentando aprender, né? Na verdade, é um processo de recordarmos coisas que provavelmente a gente já estudou, né? No plano espiritual, já aprendeu, né? A gente está tentando recordar, né? A pergunta que eu tinha falado aqui, ó. Eu achei que já tinha passado, mas é agora. Pergunta 621. Onde está escrita a lei de Deus? Onde é que está escrita a lei de Deus? O que vocês acham, pessoal? Onde é que está escrita?
Onde é que está escrita a lei de Deus? É? Vamos ver a resposta? Na consciência. É curtinha a resposta, mas dá o que dá pano para manga isso aqui, né? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Porque a gente esperaria dizer, ah, está escrito na Bíblia, está escrito na Tábua das Leis lá de Moisés, os 10 mandamentos, está escrito aqui, está escrito ali, está escrito lá. E tudo bem, nós vamos encontrar elementos da lei divina em toda parte, né? Em todos os lugares, onde a verdade está, onde o bem está expresso, né? Em todas as pessoas, em todos os lugares, está a lei de Deus, né? No microcosmo, no macrocosmo, na natureza, em tudo, dentro e fora de nós, mas principalmente na consciência do homem. Está. Por isso que, à medida que nós vamos despertando, né, para a lei divina, a nossa consciência, nós vamos descobrindo a verdade dentro de nós. Você vê o encontro com o self, o encontro com o eu divino, o encontro com a verdade. Sócrates, aquele filósofo grego, ele partia do princípio que a verdade estava dentro de cada pessoa. Então, quando uma pessoa fazia uma pergunta para ele, ele respondia com outra pergunta, porque ele usava, ele usava a técnica da maiêutica, né? A maiêutica seria a técnica de dar a luz ao conhecimento, né? E ele acreditava que a verdade estava dentro de cada pessoa e que nós precisávamos acessar a verdade. Ele estava em busca da verdade, né? Então ele ajudava através das perguntas, ele devolvia a pergunta para a pessoa para que a pessoa pudesse ela olhar para dentro dela, buscar as respostas dentro dela, né? Porque a gente terceiriza muito, a gente quer respostas fora. A gente quer que alguém nos dê todas as respostas, né? Na verdade, a gente precisa ir buscando cada vez mais as respostas dentro de nós. Lógico que esse dentro de nós é alimentado por livros, palestras, conhecimentos, conversas, né? Mas o que se quer dizer é que todos nós vamos pegando todos esses estímulos e vamos trabalhando o nosso discernimento, a nossa razão, o nosso entendimento, né? A sabedoria dentro de nós, nós vamos despertando para patamares superiores de compreensão, né? Então a lei divina, ela vai, nós vamos entendendo a lei divina de forma progressiva dentro de nós. Nós vamos despertando para um senso ético, uma moralidade aperfeiçoada, né? É muito legal isso, né, pessoal? E é algo que valoriza a pessoa, valoriza o indivíduo, né? Por quê? Porque cada pessoa tem a verdade dentro de si, porque cada pessoa é a expressão divina. Jesus perguntou: já não foi dito, vós sois deuses? Né? Uma pergunta que Jesus já não foi dito para vocês, vós sois deuses? Então, entendeu? Ou seja, qual é o potencial que cada pessoa tem? A Joana de Anjos fala, nunca foi dimensionado, né? Qual é o potencial que nós temos? Temos um potencial infinito a ser desenvolvido, infinito para nós que já nós não conseguimos, né, entender dos limites da coisa, né? Mas são enormes os potenciais da criatura, entendeu? São enormes. Nós só temos que exercitar, nos esforçar, né? Nos esforçar, buscarmos o conhecimento, buscarmos o entendimento, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento das capacidades, entendeu? Nós usamos pouco ainda das capacidades que nós temos, né? O espírito caldeirado no livro No Mundo Maior, ele fala que, por exemplo, aqui no lobo frontal, no pré-frontal, há uma química sublimada que a nossa ciência, na verdade, não conhece ainda. Mas ele fala que aqui, que é a região mais avançada do nosso corpo,
Ele fala que aqui entra em jogo uma química sublimada, porque é uma química que faz a ponte com o espiritual. Então nós temos um tesouro aguardando, um tesouro, eu estou falando aqui, expressando no corpo, no sistema nervoso. É lógico que o sistema nervoso é o receptor no corpo do espírito, né? Mas é que o sistema nervoso vai se aperfeiçoando também. Então nós temos aqui no pré-frontal um verdadeiro tesouro nos aguardando. Entendeu? Uma química sublimada, conforme ele diz, né? Então é por isso que tudo que nós buscamos de exercício, de busca do bem, né? Da meditação, da oração, do entendimento, o autocontrole, a autoconsciência, a autopercepção, tudo isso vai desenvolvendo, vai estimulando essa região pré-frontal, entendeu? Então nós temos um futuro de luz pela frente, né, pessoal? Nós temos um futuro de luz. Vamos fazer a última só, porque é uma subpergunta aqui, ó. Subpergunta A, da pergunta 621. Visto que o homem traz em si sua consciência, em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Isso aqui já foi até respondida por todos nós aqui já. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? É bem lógico isso, né? Kardec. Kardec ele foi muito lógico. Ah, mas se ela está dentro da consciência do homem, por que que precisava então de uma revelação? Por que que as religiões falam de revelações? Né? Por que que o Espiritismo está trazendo uma revelação nova através dos espíritos amigos? Por que a necessidade de uma revelação? Ele, aí a resposta dos espíritos, o homem, né? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Né? Então, aí são estímulos para que a gente se reconecte à nossa realidade profunda, ao nosso self, à realidade espiritual. Você vê, Jesus esteve aqui há 2000 anos e falou tudo que a gente fala hoje, na verdade, né? Tudo que o Espiritismo fala, o Espiritismo já falou, o Jesus já tinha falado há 2000 anos, ou quase tudo, né? Mas nós passamos por um grande esquecimento das verdades que Jesus trouxe, né? Aí Deus, através da espiritualidade, fala, vamos lá relembrar o ser humano, porque tá meio distraído, tá meio esquecido, né? Aí vem de novo, né? O Espiritismo vem, uma enxurrada de espíritos amigos, vem trazer conhecimentos maravilhosos para nós relembrarmos artigos da lei divina, né? Jesus tinha falado: se me amais, guardai os meus ensinamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador, que não eu, mas o Espírito de verdade, que vós não conheceis, porque não vedes. Mas o Consolador prometido, Paráclito, né? Vós o conhecereis e o vereis, porque estará eternamente convosco, estará em vós. Vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. É mais ou menos assim, tá? Então, é o Espiritismo, né? Que vem nos relembrar, né? Vem nos relembrar artigos da lei divina, nos vem esclarecer as parábolas de Jesus, né? Vem trazer novamente a lei divina em pauta para que a gente possa compreendê-la e vivenciá-la. Ok? Muito bem, pessoal. Vamos finalizar então por hoje. Já estamos na nossa hora, né? E vamos então fazer nossa prece de encerramento, agradecendo as bênçãos que recebemos, as dádivas do alto,
as dádivas do conhecimento, das boas intuições, das boas inspirações que todos nós tivemos nesse momento para falarmos, escrevermos, onde todos nós, na área de textos, também podemos funcionar como médiuns das revelações superiores, dos amigos espirituais, que estão nos trazendo sempre informações, conceitos elevados, semeando sobre o terreno fértil dos nossos corações, dos nossos pensamentos, as sementes do bem, as sementes do amor, da paz e da verdade, para que venham a florescer dentro e fora de nós e venham a dar os frutos necessários a matar a sede e a fome de todos aqueles que necessitam, todos nós que necessitamos das tuas palavras, Senhor, de vida eterna, pois tu és o caminho da verdade e da vida, tu és a porta que conduz ao Pai, tu és a bússola divina, tu és o norte que conduz à humanidade. Então ajuda-nos, Senhor, para que ao nos despedirmos, possamos levar conosco a tua luz, o teu amor e a tua paz. Que assim seja. Então finalizamos por hoje. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês, pelo carinho, pela participação, pela ajuda, pelas boas vibrações, tá? Amanhã a gente está junto aqui novamente, né? No estudo do livro Os Mensageiros, tá? De André Luiz. Então, um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.